Estamos aqui com a professora doutora do Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, professora Larissa Cunha. Primeiramente, muito obrigada por aceitar nosso convite. A senhora pode falar um pouco mais sobre a sua carreira acadêmica? Como você havia mencionado, eu sou professora do Departamento de Biologia Celular e Molecular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. No nosso grupo de pesquisa, a gente investiga os mecanismos moleculares da montagem da resposta inflamatória, focando principalmente nas células do sistema imuninato. Então, o nosso objetivo é entender como em situações patogênicas, essas células reconhecem o agente agressor ou uma quebra da homeostasia celular e ambiental e organizam vias de sinalização que culminam na montagem de uma resposta imune. Durante todo esse processo, existe alguns agentes patogênicos que causam a morte celular. A senhora poderia esclarecer o que é morte celular? Morte celular é o termo que descreve os mecanismos que levam à eliminação da célula. Então, a célula ser eliminada é um processo que acontece naturalmente no organismo. Então, as células chegam no seu limite de existência e a partir daí elas entram em morte. Porém, a morte celular, ela acontece também em outros cenários, como durante o processo de desenvolvimento e também em cenários patogênicos. Então, a célula é capaz de responder a sinais, seja do meio externo ou sinais internos, e com isso, engatilhar vias de sinalização que levam a mecanismos efetores de destruição dessa célula. Isso é um cenário. Além disso, você tem cenários em que acontecem morte celular catastrófica. Então, se a célula for em situações em que você tem agressões como variações extremas de temperatura, quebra de equilíbrio osmótico, diferenças de pressão muito exageradas, isso pode levar também a um processo de morte celular não regulado. E quais são os diferentes padrões de morte celular? Hilda, como eu falei, a morte celular ela pode ser um evento catastrófico, né, não regulado, ou ela pode ser um evento em que você tem uma montagem de uma maquinaria celular em resposta a estímulos internos ou externos. Então, basicamente, você tem morte celular espontânea catastrófica e morte celular regulada. Dentro dessa nomenclatura, desse reconhecimento de morte celular regulada, você pode ter diferentes tipos de morte que vão ser definidos de acordo com o estímulo que a célula responde, as vias moleculares que vão ser engatilhadas nesse processo de morte e também a consequência dessa morte para o organismo. Então, baseado nesses critérios, você define diferentes classes de morte celular que estão acontecendo no processo de desenvolvimento ou quando há um insulto, seja numa situação, e que acontece, na verdade, principalmente numa situação patogênica. Diante dessa pandemia, qual seria o padrão que a gente está vendo que é adotado pelo vírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-2? O SARS-CoV-2 é um vírus que, ao infectar a célula, ele tem codificado no seu genoma proteínas que podem causar morte celular. Essa morte celular, quando ela acontece, como ela acontece, e principalmente como ela é interpretada pelo organismo e como isso contribui na patogênese da Covid-19, ainda é objeto de estudo. Então, ainda não está definido como os mecanismos de morte celular causados diretamente pela infecção pelo SARS-CoV-2 podem contribuir para a patogênese da Covid-19. Obrigada, professora. Bom dia, professora, mais uma vez. Agradecemos a sua presença. Agora, relacionando um pouco mais para a imunologia,
a gente queria saber como que a resposta imune celular poderia ser manipulada para combater o SARS-CoV-2, vírus causador da Covid. Bom, a Covid-19, ela é uma doença essencialmente inflamatória. Então, para que você tenha desenvolvimento de estratégias terapêuticas eficientes, é importante a gente compreender quais são os mecanismos da resposta imune que efetivamente contribuem para o controle da infecção e aqueles que estão desregulados e que causam e que podem estar relacionados com a patologia da doença. Tá? Então, entender esses mecanismos e saber como os elementos da resposta imune contribuem na imunopatologia é fundamental para que a gente consiga, então, compreender quais são os melhores alvos terapêuticos. Por isso, esse conhecimento é importante para combater a Covid-19. Para finalizar, a última pergunta era justamente sobre essa hiperinflamação. Como ela se dá causada por esse vírus causador da Covid-19? Não, a Covid-19, por ter um caráter, por ser uma doença que tem uma desregulação da resposta inflamatória, essa desregulação ela é caracterizada por diferentes aspectos. E um aspecto que está claro é que nos pacientes que evoluem para formas graves, severas da doença, você tem um processo de hiperinflamação. No entanto, as origens dessa hiperinflamação, quer dizer, quais mecanismos estão desregulados a ponto de causar essa resposta exacerbada, e também como essa hiperinflamação contribui na imunopatologia da Covid-19, ainda é objeto de estudo e ainda não está bem definido. Mas, definitivamente, compreender os mecanismos por trás e compreender como a hiperinflamação contribui na patologia é importante para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas efetivas. Certo. Pronto, professora, foi isso. Se a senhora quiser deixar alguma mensagem para finalizar essa entrevista, sinta-se à vontade, a gente agradece muito. Obrigada a vocês pelo convite, espero que eu possa ter contribuído para tirar algumas dúvidas.